Página 97. Tudo na ordem divina, que quer dizer em Deus e em sua chamada criação, deve merecer o respeito máximo da parte dos filhos de Deus, porquanto, querendo ou não, tudo é por lei, nada é sem lei. Já se disse que as leis regentes são a moral dos fenômenos, e ninguém poderá pretender que existam leis fundamentais inúteis ou que não impliquem em responsabilidade. Sendo assim, importa que se observem os acontecimentos cíclicos para fim de conhecimento e de observâncias à base de leis, de trabalhos e de merecimentos. A questão, ora em xeque, é alguém que se apresenta em face do Cristo e de sua função missionária. É o fato de quem pensa que sabe muito e faz apenas serviço de traição a uma causa, que é a causa planetária, que é o destino da humanidade terrícola, de toda a demografia planetária. Vamos ao fato. Que fatos representam o porquê, a razão de ser do universo e de tudo quanto nele existe. Para efeito de estudo, precisamos discutir a função missionária de Jesus, sem discutir, por ser pueril, a sua capacidade moral, a sua condição de espírito capaz de viver a lei. Um espírito cristificado desde antes de haver a terra, de existir este mundinho do qual foi o engendrador e é diretor. Nota de rodapé. Jesus não é mais o diretor planetário. Presentemente, é o João Evangelista, conforme informação do divino autor, quando ainda encarnado. Jamais seria um fracasso em amor e sabedoria. Disto, pois, não se discuta, não se faça praça. Quanto à função missionária, que foi cumprir a promessa do derrame de espírito sobre a carne, disto importa tratar. Porque a grande maioria vive em perfeito estado de inconsciência deste fato. Dentre aqueles que se dizem que pretendem ser iniciados ou que se classificam a si mesmos de bom quilate espiritual, dentre eles é que surtem grandes desconhecedores dos acontecimentos cíclicos e da responsabilidade que daí decorre para o planeta em geral. Dizem-se conhecedores e vivem em regime de arcaísmo, pretendem ser mais e melhor do que os outros e fazem espiritualismo à maneira das crianças retardadas, que não saem do abecedário. Concordam em teoria com a evolução e escravizam-se aos conceitos e preconceitos de portas fechadas, de mistérios e de enigmatismos. Tudo isto, irmãos, ocorre muito e prejudica a obra geral de evolução, pelo simples fato de ser marginal ao trabalho messiânico de Jesus, o Cristo planetário, que veio abrir as portas da iniciação para toda a carne, que veio trazer para o meio da rua aquilo que cabalistas, essênios, órficos, sibilinos, etc., viviam a cultivar em secreto, de modo oculto ou esotérico. Falando na verdade, fazem o serviço da mentira, pregando a evolução, não compreendem o trabalho a ser feito e prejudicam porque seus intentos de separação e de ocultismo de modo geral prejudicam a ordem cíclica, barram o caminho evolutivo para a grande maioria. E que dizer, irmãos, daqueles que no fundo de tudo nada mais têm do que orgulho, do que presunção? Por quê? Para falar a linguagem que convém, sondando por todas as partes, muita presunção se encontra e poucos valores de fato. Criaturas há, por esse mundo afora, que se acreditam grandes missionários, até mesmo santos e cristos, que em tudo provam apenas que são grandes mistificadores e mistificados.
não sabem para si e pretendem ser mestres dos outros. Vivem em estado de anarquia íntima e pretendem consertar o mundo. Não se encontraram ainda e querem mostrar Deus aos semelhantes. Não aprenderam ainda a cumprir com os mínimos deveres e fazem-se exigentes em matéria de direitos. Vivem para seus orgulhos e egoísmos e clamam pela humildade alheia. Nada sabem dar, mas tudo pedem e com exagerada sobranceria. Praticam atos dignos de pena enquanto se julgam a reencarnação dos Krishnas e dos Budas, dos Hermes e dos Cristos. Estão mergulhados no pó da terra, onde a vaidade os atirara, e pretendem a paridade com os Ramas e os Pitágoras, que viveram para as alturas dos conhecimentos transcendentes. Não conseguem praticar o pouco que convém e é necessário, porque vivem para aquelas práticas que contraditam a sabedoria e vontade de Deus. O nosso homem de agora, todo metido em suas importâncias por causa do grau e do título conseguidos numa escola espiritualista, só conseguia encarar os semelhantes das alturas de sua presunção iniciática. Olhava de cima e de soslaio. Se não tinha essência, pelo menos usava prodigamente os rótulos de que dispunha. Vejo, disse-lhe Zainer, a se acorrentar com grossas e pesadas correntes. O Senhor mesmo ata-se e acredita-se muito bem posto. Vem agora o mensageiro do alto que proclama a necessidade de trabalhar pela doutrina trazida pelo Cristo para toda a carne. Brada ele em altas vozes, para que se abram as portas do conhecimento para todos os filhos do Pai Divino. Proclama para que ninguém fique nas portas sem entrar e sem permitir a entrada aos seus irmãos. Mas eu sou tudo, sou iniciado, exclamou ele irônico. Nosso mestre é impessoal, está representado em todos os grandes iniciados. Todos os grandes unidos, todos eles, são para mim iguais. Zainer repetiu-lhe o que o mensageiro disse como resposta. Na hora cíclico-histórica em que se restaura no mundo a excelsa doutrina, fundamentada na moral que dignifica, no amor que diviniza e na revelação ostensiva que adverte, ilustra e consola, é ordem da diretoria planetária a todos os homens de boa vontade para que se façam seus dignos obreiros, para que a estendam aos confins da terra, como se acha escrito no primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos. Quem quiser ser discípulo do Cristo, faça a obra de cristão. O tal homem disse, cheio de si, que já era um Cristo. Zainer disse-lhe assim como viu acontecer. O mensageiro se foi, depois de haver entregue a mensagem. Nada mais vejo a seu respeito. Tudo escureceu, meu senhor, a seu respeito. O homem levantou-se, encolheu os ombros e disse que devia ter havido alguma confusão. Depois de ter-se ido, mal satisfeito, o guia recomendou a todos os demais presentes os diretores do centro que ficaram para a reunião mensal. Não vos galardoeis a vós próprios, fazei o bem, cultivai o batismo de espírito, levai avante a todos os irmãos a doutrina trazida por Jesus para toda a humanidade. Tende horror aos títulos religiosos conferidos pelo mundo. Sede, irmãos, simples e humildes, assim como o foi aquele a quem o Pai apresentou como divino modelo, como exemplo a ser imitado.